Pai Santo, queremos entender a Sua santidade, porque nós somos pecadores. Somos Suas criaturas com mentes limitadas, já dentro do sistema dualista. Para nós é impossível compreender a Sua vontade, senão o Espírito Santo que nos instrui, conduz. Agora queremos ser conduzidos por Espírito Santo ao abrir a Tua Palavra. Faz com que entendamos que Seu amor é absoluto, Seu bem, a vida que o Senhor nos dá é absoluto. Faz entender que o Senhor é somente a luz, não há nada de trevas. E que possamos aplicar que o Senhor é absoluto, para que nós jamais sejamos relativos. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Estamos exercitando de sair do conceito dualista para um conceito monista único. Não está sendo fácil para nós, né? Nós que estamos tão habituados com esse conceito, e a gente, quando menos espera, já estamos raciocinando com mesmo aquele conceito dualista. Mais uma vez, vamos lembrar aquilo que o inimigo fez no Jardim do Éden, estabelecer aquele conceito dualista de bem e do mal através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para Deus, quando fala que é bom, porque toda vez que Ele criou, com exceção do segundo dia, Ele diz: haja a luz, houve a luz. Isso era bom. Terceiro dia também fala que era bom tudo que Ele criou. Quarto dia foi a mesma coisa. E assim sucessivamente, cada obra que saiu da sua palavra, então era bom. Quando ele fala que é bom, isso é com sentido absoluto. Simplesmente é bom, isto é, cheio de vida. Nada de morte. Mas, para inimigo, também trouxe essa ideia de bom e o mal. Então, para ele, é bom é relativo. Quando a gente está com saúde, é bom. Quando está com doença, mal. Então, nós somos sempre relativos. Então, para o inimigo, existe um bom para o inimigo também, bem relativo. Nunca precisa ser, nunca é absoluto. Então, dentro dessa relatividade, ele faz ter coisas boas, extraordinárias. Por exemplo, a gente vê aqui, acho que nunca vi, mas lá na Coreia, como que chama? Exército de Salvação? Aqui também tem? O Exército de Salvação, quando chega na época de Natal, na Coreia, né? Quando período de neve, então coloca aquelas roupas bem quentes, coloca, seria o quê? Ofertório na rua, então todos que passam começam a ofertar. Eles arrecadam grandes recursos nesse período. Por quê? Pessoas que durante o ano inteiro viveu errado e agora, período
de festa, período natalino, então, lembrando que Jesus nasceu, então eles mexem esse sentimento. Pelo menos agora vocês façam doações para poder então ajudar os órfãos e asilo, etc. Sabe que a maioria das pessoas que passam pela desse cesta ofertório, eles ofertam. É coisa boa? É bem? Muita gente acha que isso é uma bondade. Então está lá, certo? Vocês lembram o ofertório dos fariseus? Trazia grande quantia de recursos e fazia aquele barulho. É bom? É bom. Quando a gente vê relativamente com aqueles que não fazem oferta, é uma atitude boa. Mas Cristo apontou para uma mulher que trouxe, em termos de quantidade, quase que insignificante. Mas Jesus apontou: olha, essa mulher deu tudo, isto é absoluto. Jesus jamais referia ao valor, mas ao seu coração de oferecer. Isso era absoluto, completo, tudo. Porque como ele é absoluto, qualquer coisa que nós fazemos deve ser absoluto também. Quando é relativo, o negócio fica assim. Olha, eu tenho luta contra a oferta. Porque quando a gente oferta, muitas vezes não prepara a oferta, né? Aí na hora do ofertório, naquele momento, então pega a carteira e olha, ó, às vezes tem nota de 50, às vezes é 20, tudo misturado. Às vezes tem inclusive nota de 100. Normalmente não carrego dinheiro, mas quando pego, tem. Aí surge dúvida. Será que eu vou ofertar nota de 100, 50, 20, 10? Fica coçando a cabeça, né? Dá a impressão que se não ofertar 100 é falta de fé. Eu não estou demonstrando que realmente há pessoas necessitadas, mesmo eu tendo, eu não quero dar. Aí depois de dar, por causa de um constrangimento, aí você fica: eita, dei demais, está faltando agora. A gente tem ainda esse sentimento. Poderia ter uma alegria tremenda de pegar tudo e dar e não sentir nenhuma falta. Ai, que bom que eu pude ofertar com toda alegria. Não quantia, mas é dar todo o meu coração. A gente luta ainda, porque estamos amarrados ainda das coisas deste mundo e não ficamos nessa luta. Então, o inimigo criou esse bom e o mal dualismo. E nós fazemos muitas coisas boas, não de uma forma absoluta, mas de forma dividida. Dividida. Por um lado, sente obrigado a fazer, até constrangido por amor de Deus, assim que a gente pensa, e tenta fazer, mas por outro lado, não, aquilo não é bem daquela forma. Então vejamos na Bíblia como que apresenta as pessoas que muitas vezes não têm nem nome,
mas comportamento das pessoas. Realmente aquelas pessoas que viveram no sistema monista não caiu no engano do inimigo desse trama de bem e o mal do ponto de vista dualista. O que Adão queria no jardim do Éden? Ele queria ser bom? Ser igual a Deus é bom? Pensa um pouco. Ser igual a Deus. Qual foi chamarisco de serpente? Olha, quando você comer desse fruto, vai abrir os olhos, vai conhecer bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Ser igual a Deus é bom? A gente não fala muito, olha, mais de Cristo, nós não acabamos de cantar. Ser igual a Deus, ter mesmo caráter, excelente. E ele serpente colocou para Adão, olha, você pode ser igual a Deus, mesmo fazendo o quê? Não ouvindo o que Deus falou. Quando você ouve o que Deus falou, talvez você nunca vai ser igual a Deus. Mas veja, sabe, quando você comer o fruto desta árvore, você será igual a Deus. Isso é tudo dentro do relativo, não dentro do absoluto que Deus é. Hoje nós somos muito relativos, muito. Vamos ver aqui 2 Reis, capítulo 5, de uma moça de Israel. 2 Reis, capítulo 5, verso 1, relata a história de Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele Jeová dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. O que nós entendemos ao ler esse primeiro verso? A gente concorda? Preste atenção o que acabamos de ler. Aqui diz assim: porque por ele Jeová dera vitória à Síria. Próprio Deus de Israel ajudou quem? Naamã. A gente aceita esse tipo de ideia? Mas que coisa, Deus ajudar o inimigo? O que nós achamos? Síria é mal, Israel é bom. Olha que eu nasci no lar adventista, na minha época, década de 60, foi assim, a Coreia viveu uns momentos assim, a volta de Cristo é iminente, porque o presidente Kennedy foi eleito nos Estados Unidos, primeiro presidente católico. Portanto, agora vai ter decreto dominical, etc. Então, Coreia assim foi levada e muita gente deixou a cidade, entrou para campo para esperar Jesus. Meus pais foram, um deles não mandou gente para a escola. Por que vai para a escola? Para se perder nesse mundanismo, onde não existe Deus no ensino da escola? E Jesus vai voltar logo. Portanto, nossos filhos, nós que vamos ensinar em casa. E ele nos ensinou a escrever, ler. Pelo menos a gente sabia ler e escrever. Mas para mim era assim,
o que é branco, papel, o que é preto é letra. Eu sabia ler, mas é sem saber o que significava. Matemática, para mim, era a coisa mais esdrúxula que encontrei na minha vida. Quando, depois que todo o tempo passou e Jesus não voltou, então meus pais pensaram, eita, alguma coisa esquisita. Aí ele continuou pesquisando, estudando, então viu que ele estava errado. Quando ele viu que estava errado, aí ele voltou para a capital de novo. Isso 9 anos depois. Imagina, capital valoriza muito mais do que lá no interior. Porque ele tinha vendido tudo na capital, comprou propriedade e durante esses 9 anos gastou tudo. Quando vendeu a propriedade do interior, agora não podia comprar nada daquilo que havia vendido. E ele notou que os filhos estão perdidos na escola. Aí que resolveu para vir para o Brasil, para ver se consegue alguma coisa. Realmente, aqui no Brasil ele conseguiu muita coisa. 2 filhos formados da medicina, e ele é orgulhoso desse aspecto. Oh, tenho 2 filhos médicos. Bom, naquela época, os católicos para a gente era o maior inimigo. Por quê? À medida que a gente estudava a Bíblia, aí meus pais, pastores, pregavam assim, ó, Apocalipse capítulo 13, assim, olha, besta que surgiu do mar, isso daí vai acabar com o povo de Deus, etc. Quando a gente passava na frente da igreja católica, então, dizia assim, ó, esse aí é besta. Literalmente a gente falava. E pensava que é o bicho de chifrado, assim que vai acabar. Então, para mim, por muito tempo, católicos eram maus. Só quem é bom? Adventista do sétimo dia. Toda vez que a gente, passando em qualquer lugar, encontra a igreja adventista do sétimo dia, é meu irmão. Vê que é católico, show. Veja esse. Por causa disso, quando eu leio essas coisas, para mim isso é. Mas que coisa! Deus abençoa um pagão, inimigo de Israel, para dar vitória? Como que pode? Eu não sei se vocês têm um pensamento semelhante do meu pensamento. Para mim é muito esquisito, muito. Deus dá a vitória para a Síria através desse Naamã, e por causa disso ele é um homem grande diante do seu rei. É herói, porém leproso. Veja depois. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, quando Naamã saiu e brigou, batalhou com Israel, quem que deu vitória para Naamã? E aí? Cadê Deus de Israel? Em vez de proteger seu povo e dar vitória para o inimigo, e ainda leva a menina. Aqui só explica que levou uma menina, mas para levar uma menina como escrava, deve ter matado toda a vila e deve ter acabado com a cidade. Então, para israelitas, como esse Naamã? Cara bom?
mata a família, mata parentes, mata todos, ainda leva de escrava e vai para servir a mulher dele. Se fosse essa menina, como que eu faria? Aí vê que esse general é leproso. Então, é isso mesmo, né? Fez tudo isso, por isso que ficou com lepra. Bem feito. Que morra ainda horário. Oh, Deus, elimina esse inimigo, faz piorar a lepra nele e acaba com ele. Do jeito que eu pensava dos católicos, eu teria que fazer essa oração. Não é? Mas como que a gente amaldiçoa aquele que Deus abençoa? É bem contraditória, né? E agora veja a atitude desta menina. Disse ela à sua senhora, essa mocinha israelita: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Você faria isso? Eu nunca, nunca. Porque esse inimigo que matou meus pais ainda me botou como escrava para servir sua mulher. Eu jamais apresentaria profeta lá em Samaria para que esse Naamã fosse curado. Nunca! Mas como que essa moça conseguiu fazer isto? Por que essa moça fez? Ela tinha conceito monista. Deus é amor. Não importa quem seja, Deus é amor. Eu conheço profeta que cura todas as doenças pela palavra. Então, esse homem merece conhecer nosso Deus. Então, ela estava praticando amar os inimigos. A gente consegue amar os inimigos? O que significa amar os inimigos? Deus, sabendo da nossa limitação, estar dentro do sistema dualista, então, o que Jesus estava dizendo, amai até vossos inimigos, eu posso amar. O único que pode amar o inimigo sou eu. Portanto, acredite em mim que eu posso amar. Aí você também pode amar. Você vai querer amar, tudo vai ser relativo. Quando esse inimigo fizer, por exemplo, devolver dinheiro de volta, aí fica feliz da vida, porque agora restituiu o dinheiro que ele levou. Ai, que bom! Aí, então, começa um novo relacionamento. Se não devolver dinheiro, até que devolva, você vai ver. Nosso amor é relativo. Nunca é absoluto. Mas aquele que é absoluto, ele diz, olha, eu posso amar. Portanto, creia em mim. Se você crer em mim, você vai ver que você também vai amar seu inimigo. Essa moça conhecia, embora fosse a moça, embora fosse agora numa posição de escrava, servente, mas
seu coração jamais mudou. Esse general precisa ser curado. Não importa que ele matou meus pais, não importa. É o Filho de Deus, precisa conhecer esse Deus. Interessante, né? A mulher de Naamã aceita. E o próprio Naamã aceita. Por que será? Então aí nós entendemos porque Deus sempre esteve com Naamã. Talvez Naamã não sabia verdadeiramente o nome de Deus, Deus de Israel, não sabia muito bem, mas o seu raciocínio foi: as coisas têm que ser lógico. Não pode ser coisas relativas. Ora é isso, ora é aquilo, dependendo das situações. Então nós vemos o seguinte: não é só da igreja verdadeira, que nós chamamos de igreja verdadeira, que tem pessoas que vão ser salvas e lá fora, todo perdido. Eu não sei quantos de vocês têm esse tipo de ideia, mas eu sempre tive. Ainda eu tenho resquício disto. Por causa dessa educação, sempre foi colocado: a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente. É a igreja de Deus, a igreja profetizada. E assim, só igreja adventista do sétimo dia que está certa, resto está perdido. Para mim isso está muito arraigado. Desculpe se alguém não for adventista, não sinta que eu estou fazendo isso agora. Agora, graças a Deus, eu tenho pensamento totalmente diferente. Para mim, agora, o que importa é a vida. Por isso que a gente faz esse programa New Start, independente da denominação religiosa, qualquer uma pessoa pode participar e desfrutar da vida. E assim nós vemos algo impressionante. Talvez por eu colocar agora de uma forma assim tão, diria o que, radical, quem sabe, categórica, a igreja não gosta muito de mim às vezes, né? Porque eu digo assim: eu não estou fazendo esse trabalho para que vocês sejam adventistas. Principalmente quando falo do sábado, os não adventistas começam a pensar: eita, depois de falar todas as coisas da saúde, agora está colocando o sábado para mostrar que tem que guardar o sábado. Eu não falo do sábado de moral, mas eu falo do sábado como dia de vida, a bênção sendo a vida. Então apresento o sábado bem diferente. Aí que as pessoas ficam um pouco aliviadas, porque eu sou bem categórico. Não precisa frequentar a igreja adventista, não, mas que guarde o sábado. Entenda o significado do sábado. Mas eu digo, por vocês guardarem o sábado e querem ajuntar com aqueles que guardam o sábado, eu não sou contra, não. Bem-vindo. Aí que pessoas ficam meio confusas, né? Está dizendo para vir ou não? Veja essa moça, essa mocinha tinha essa ideia de Deus: amar todos, todos. E nós precisamos exercitar isto, né? Precisamos exercitar isto. Se não,
a gente já pensa o quê? Por exemplo, agora veio o Papa ao Brasil, né? Ficou um bom tempo, né? Ficou vários dias. Hoje mesmo estava vindo para... Hoje? Ele estava oficiando missa, né? Hoje não tive realmente nenhum sentimento contra ele. Se fosse antigamente, diria o quê? Esse daí é besta. Esse daí é besta. Certamente eu diria. E, consequentemente, como que a gente pensaria? Todos que estão lá, aquele povo que está lá, pensaria o quê? Tudo perdido, pobre coitados. Hoje não penso assim. É mais um que eu preciso amar. Mais um que eu preciso amar. Mais um que é o meu irmão. Não sei se ele vai voltar, mas isso não é para eu julgar, mas é um irmão que eu preciso, quanto puder, mostrar quem é o verdadeiro Deus, porque está nesse dualismo, totalmente mergulhado nesse dualismo. Então, ele também precisa conhecer o monismo. Talvez ele conheça, mas está rejeitando. Mas quem sou eu para julgar? Ele não tem mais esperança. Veja, um personagem que não é muito bem visto na Bíblia é Sansão. Não é? Sansão foi bom ou ruim? Não se engane com a minha pergunta. Eu já introduzi dualismo ao dizer que é bom ou ruim, mas você já tem a ideia. Sansão, alguém prega bastante sobre Sansão? Só para dizer, não deve ser como Sansão. Talvez nesse aspecto prega. Olha, Sansão, ó, esse daí não é não. Mas quando você lê, Sansão era playboy. Para a juventude, então, Sansão não é um bom exemplo. Mas no livro de Hebreus, apóstolo Paulo, capítulo 11, olha, ele está uma das pessoas que pela fé, venceu. Olha playboy pela fé, vencendo. Veja, a gente pensa assim, todos têm esperança, mas o Sansão foi bem diferente. Vamos dar uma olhada, a vida de Sansão. Tá? Eu estou conduzindo tudo isto para a gente notar aquilo que para nós é absurdo, para Deus é lógico e óbvio. Primeiro eu quero que vocês entendam o raciocínio que eu estou querendo levar. E daqui a pouco, para finalizar, então eu vou mostrar a coisa mais absurda que Deus faz, mas isso por Ele ser absoluto. Então, vamos ver Juízes, capítulo 13. Tá. Bom, tudo isso a gente não gosta, né? Porque vida de playboy, né? Então Sansão faz o quê?
Ele é o maior mentiroso, vigarista, né? Casa e depois mata e faz, destrói as cidades. Mas toda vez a Bíblia relata que ele foi movido por Espírito. Foi movido por Espírito. Lembrei bem essa parte. E no fim, então, ele dá seu segredo desse poder. Esse poder é de onde? De Deus. Todo o poder que ele tinha é de Deus. E aí, no fim, ele também, homem de Deus também, ele entrega. Ele foi enganado. Então, ele foi preso. Vamos ver. Juízes capítulo 16. Como que ele morre? 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Qual era o raciocínio de Deus Dagon que eles acreditavam? Quando é inimigo tem que fazer o quê? Entregar e matar. Isso era raciocínio do dualista. Isso é, quando é bom, é aliado. Quando é inimigo, mata. Na escola não é assim? Quando o aluno é bom, prêmios, bolsas. Quando é ruim, cai fora. Na igreja, quando um que dá muito trabalho, queima ele, puxa, manda para o inferno. Quem é bom, então, já dá cargos. Eu passei por isto na Coreia. Logo que cheguei na Coreia, em 92, comecei então a ter minha clínica privada e comecei a ganhar muito bem. E imagina, em 92, 3, 4, nesse período, eu tinha quantos anos? Nasci em 56, então tinha 40. E, olha, quantia de dízimo que eu devolvia era muito. Logo, era recém-chegado, aí a pessoa fala assim, olha, aceita ser ancião. Eu ancião? Na Coreia, para ser ancião, é pelo menos 50 anos para cima. Eles têm uma certa hierarquia. Os jovens, assim, é diácono, né? Aqui já é bem diferente a cultura aqui na Igreja Adventista no Brasil. É bem diferente. Lá não. Eu, ancião, não. Está longe para eu ser. Nem quero ser. Não, você precisa ser ancião. Mas por quê? A pergunta é: qual é a razão de vocês querem que eu seja ancião? Aí eles não queriam falar, sabe? Mas eu percebi. Aí perguntei: o que ancião faz? Aí falou assim: ainda não era ancião porque recusei. Aí eles colocaram como conselheiro de coral, conselheiro dos jovens. Eu perguntei qual é a função ou atividade do conselheiro.
Junta o povo aí, oferece janta e faz com que o grupo seja coeso e que faça as atividades na igreja. Quanto mais tiver esses momentos de estar juntos, com a alimentação, etc., então junta mais gente. Ah, é? Aí que percebe, está precisando do meu bolso, né, para poder. Olha, isso foi muito bom para nós. Embora era essa a intenção, talvez, mas nós fizemos uma amizade tremenda, porque o costume coreano é não convidar em casa. Para convidar em casa o grupo dos jovens assim, então tem que preparar um monte de coisa e cerimônia, etc. Só que nós não fizemos porque tínhamos ideia do Brasil, então fazíamos simplesmente uma refeição muito simples que eles nunca tinham comido. Por exemplo, naquela época, comer espaguete, aqui para nós é tão comum, simples. Para a Coreia, então, imagina, logo depois da Olimpíada de 88. Então, espaguete ainda não era algo comum, só no restaurante italiano chique que o povo adventista não iria, por causa do... Mas em casa minha esposa preparava espaguete e salada tipo brasileiro, né? Alface, coisas assim, com molhos que eles nunca tinham experimentado desse tipo de alimentação. Então, jovens gostavam. E sábado à noite, então a gente juntava um monte de gente em casa, fazia espaguete ou lasanha. Né? Ai, pessoal, uau! Nós visitamos em maio na Coreia, encontramos alguns jovens que hoje já são pais, pastores, esposas de pastores, assim. Ai, como foi bom! Ainda falava, olha, naquela época, isso já era o quê? 20 anos atrás, naquela época foi muito bom. Temos essa boa lembrança, mas no fundo, eu não tenho boa lembrança. Porque tudo foi relativo. Tudo foi relativo. Eu fiquei muito decepcionado com isto. Se eu não nascesse no lar adventista, tivesse toda essa bagagem de frequentar a igreja, quem sabe eu já tinha abandonado a fé. Por causa que, para mim, não combina. Veja, esse Deus Dagon, quem é bom, quem é ruim, e o povo completamente enganado com esse tipo de Deus. Veja agora o comportamento de Sansão. O comportamento de Sansão é bem interessante. E aí, eles querem ver Sansão, né? Alegrando-se-lhes o coração, 25, disseram, mandai vir Sansão, esse inimigo, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Imagina, por considerar que é inimigo, então eles jamais consideravam que é um irmão. Sabe que ponto nós vamos? Um irmão pode ser um inimigo se nós estivermos nesse conceito dualista. Veja onde o inimigo está querendo nos levar. Através do seu pensamento dualista, cortar completamente o nosso relacionamento e a nossa ligação. Mesmo através do esporte faz isso, né? Antigamente, quando a Coreia jogava qualquer modalidade esportiva contra o Japão, então
qualquer jeito, Coreia tem que ganhar. Mesmo tendo menos técnica, a gente torce para poder Coreia ganhar. E quando perder, então, xinga os japoneses. Por quê? Bom, eu não passei por isso, mas a história nos diz que Coreia foi colonizada por Japão e sofreu um bocadinho. Então o Japão é o inimigo. Está nos genes. Agora o Brasil, imagina na Copa do próximo ano, no final, Brasil e Argentina. Como que vai ser? Então veja como o inimigo tão sutilmente introduz essas ideias dualistas para nós. Imagina a gente, mesmo sendo adventista do sétimo dia, tem gente que vai torcer pelo Brasil, eu tenho certeza. Tem gente que vai torcer pelo Brasil. Lógico, não sei o que vai acontecer, porque estou totalmente desligado da qualquer competição esportiva agora. Quando compreendi esse engano que o inimigo faz, o que é competir? Qual que é esporte? Tudo é competição, né? Tudo não é relativo. Um é melhor que o outro. Quem é bom, premia. O mundo está assim. Isso invadiu até a igreja. Mesmo com os talentos. Só fazendo uma ressalva. Imagina, quando é um coral, 40, 50 pessoas, tem gente que canta mal, não canta? Né? Mas faz parte do coral. E no fim, por causa daquele que cantou mal, o coral não louva a Deus? Não. Ajudou. Mas quando um que tem um talento extraordinário canta, quando bate palma é para quem? E hoje eu me preocupo muito com esses cânticos de playback, CD jovens, assim, cantar, muitas vezes canta somente esses hinos, sem mais cantar, em congregação, os hinos que realmente têm uma experiência única com Deus. Isso de uma forma tão sutil entrou até na nossa igreja. E às vezes a congregação não canta, mas tem dois que cantam bem e vem e canta, lidera tudo, a gente está mergulhado nessa emoção, nesse sentimento. Para mim isso é algo que precisa ser pensado muito bem. Para poder unir, mesmo que eu não sei cantar, precisamos juntos cantar para experimentar aquela experiência pessoal, esse conceito único. E o Sansão, o que ele está fazendo? Ele está sendo zombado e veja, tirou 2 olhos, cortou o cabelo totalmente e disse Sansão, 26, ao moço que o tinha pela mão, porque ele não enxergava, deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. O que simboliza essas colunas? No fim a gente vê que são 2 colunas, né? Quando a gente vê verso 29, Sansão então abraçou-se, pois Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra.
Quem que estava nessa casa? Hã? Adoradores de Dagon. Adoradores de Dagon. Com ideia dualista. Então, essas duas colunas que Sansão agarrou, pode representar o quê? Dualismo. Sansão clamou a Jeová e disse: Jeová Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. É dualista essa vingança? Se a gente entender que Sansão é dualista, como que o apóstolo Paulo pode dizer que ele pela fé, quem que vence pela fé? Somente monistas que vão vencer pela fé. Dualistas jamais podem ter fé. Porque ora é isso, ora outra. Essa vingança, o que é essa vingança? É para matar os filisteus? É? Aqui parece, né? Porque morreram um monte de gente, 13.000 homens, não sei o que, morreram. Não é para matar filisteus, mas aquilo que mantinha dualismo, vencer Satanás. O único inimigo é quem? Ser humano que estão enganados? Não, isso não é não. Jamais. Mas aquele que levou para os homens serem enganados. Por isso que o apóstolo Paulo fala isto em Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra a carne nem sangue. Nesse aspecto que eu falo, quando alguém erra tremendamente na vida conjugal, esse enganado não é meu inimigo, nem é cafajeste. Continua sendo meu irmão, continua sendo cônjuge, porque foi enganado pelo inimigo. Nossa luta é contra os principados, potestades do ar, espírito mau. Nosso inimigo lá. Então Sansão estava segurando o que sustentava o dualismo. Por isso que Sansão, pela fé, venceu. Pela fé. Nós precisamos realmente acostumar com essa ideia que para nós ainda é tão difícil para acostumar. Ah, mas ele não matou um monte de gente? Naturalmente, isso representa que aquilo que não deixa o dualismo, no fim, serão consumados. Mas, nesse momento, então, a gente vai ficar alegrando. Ei, está vendo? Não acredita em Deus, então que morra. Vai ser assim? Jamais. Jamais. Nós já vimos no caso de Absalão e Davi, chorando. Aí Joabe fala, mas que negócio é esse? Então queria que os inimigos vencessem e todos nós perdidos? Isso que o rei queria, quando a gente continua lendo essa história de morte de Absalão e Davi chorando, Joabe fica furioso e ainda ameaça. Se o rei não sair, sentar no seu trono e consolar o povo que lutou contra seus inimigos, então o povo seja contra o rei. Ameaça. De novo, dualismo. Ainda temos algumas palestras para diante,
nós vamos falar sobre justiça de Deus, vingança de Deus. Nós já falamos de ira de Deus, né? A ira e a vingança é no mesmo nível da intensidade do amor de Deus. Falamos que, por último, julgamento, né? E nesta vez nós vamos referir essas intensidades do amor de Deus para nós não ficarmos confundidos quando Deus faz sua justiça, quando Deus julga. Para nós, todos esses vocabulários é meio temeroso, dá o medo. E a gente então tem que fazer todas as coisas, tudo direitinho, para que sejamos aceitos por Deus. Isso é aplicado diretamente na saúde. Nós vamos ter que comer comida saudável para poder ter a saúde. Devemos fazer exercício para ter saúde. Dorme cedo para ter saúde. Enfim, tudo em troca de favores. Deus, Criador, precisa de algum favor de uma criatura que totalmente limitado? Não precisa nada disso. Mas, teoricamente, nós acreditando disto, mesmo assim faz. Precisamos sair desse assim, de confusão espiritual que nós temos. Né? Bom, então veja, segundo Samuel 24, a gente lê uma coisa bem interessante. Segundo Samuel 24, e está escrito assim a partir do verso 1. Tornou a ira de Jeová a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique Jeová teu Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei, meu senhor, o veja. Mas porque tem prazer nisto, o rei, meu senhor? Bem interessante, né? Tornou a ira de Jeová a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Levantar o censo tem algum problema? Não tem problema? Muito problema. Muito problema. Porque antes de o povo Israel queria rei, quem que lutava? Deus. Deus lutava. Então, para o povo de Deus, mesmo que eles tivessem um exército, quem é que lutava? Deus. Não é a força do exército que acabava o inimigo. Jamais. Jamais. Por isso que Deus não queria que no Israel tivesse rei homem. Mas como eles queriam, ele permitiu. Respeitou a liberdade deles. Agora que tem, então, Davi foi levado essa ideia. Eu quero saber quantos homens que podem lutar. Ter quanto número de exército para rei é? Um prazer. Por quê? Dá para comparar com outro. Esse daí, com o que eu tenho, eu posso acabar. Ou aquele,
tem mais do que eu, então eu preciso preparar mais, etc. Totalmente de pensamento dualista. Mas quem que deu essa ideia? Mas como que pode? Deus pode dar uma coisa totalmente errada? Mas está escrito aqui. Como que nós vamos entender isso, hein? Próprio Deus dando essa ideia para Davi fazer. Quando a gente lê isso aqui, para mim isso é, Deus está com transtorno bipolar. Como que pode ele fazer uma coisa dessa que ele mesmo proibiu? Boa pergunta, né? E depois ainda dá castigo por ter feito isto. Coisa absurda, né? Por algum tempo eu fiquei confuso. Mas que negócio é esse? Por isso que muita gente larga a Bíblia. Eita, a Bíblia é confusa demais. Esse tipo de Deus não vale a pena estudar. Um dia estudando, continua lendo, então 1 Crônica, capítulo 21, a gente vê o mesmo relato. Mesmo relato. 1 Crônica 21. E aí a gente lê. É a mesma história. Só que essa vez diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. É a mesma coisa, tá? Quando vocês lerem. Aqui quem é que fez? Satanás que incitou Davi, incitou seu orgulho. Então, por que em 2 Samuel escreveu que Deus que fez? Só para nos confundir? Por quê? Porque então, em 2 Samuel, explicitamente diz que Jeová que incitou Davi. Enquanto Crônicas fala que Satanás se levantou contra. Lembrando disto, vamos para Apocalipse 3. Para a igreja de Laodiceia, a nossa situação, né? Vamos ver. Vamos ler. Ele diz assim, verso 16. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vomitar quem? Morno. Quem é morno? A igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia. Está morno. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Olha a exclamação que ele colocou. Quem dera. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando a gente lê, eita, Deus vai me jogar fora. E ainda diz, depois, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então a gente acha o quê? Oh, então nós precisamos abrir a nossa porta para que ele entre. Não é mais ou menos assim? Aí como que a gente abre a porta? Uma vez que Deus está prestes a vomitar, porque eu sou morno. Aí, a partir daí, então faz o quê? Ah, então vamos aquecer, vamos ficar quente. E, tem parte fria também. Então, como que ser frio? Afastar mais? A gente não confunde. Como que ser quente? O que quer dizer? Quem dera fosse frio ou quente. Pelo menos sendo quente e frio tem jeito. Não tem jeito quem é morno. Aí a gente fica cabeça cheia. Como não entende muito bem, continua morno. Melhor é continuar morno, porque não sabe. Será que Deus quer vomitar a gente porque a gente é morno? Vamos começar por aí. Ele determinou, tu és morno. Por a gente estar morno, ser morno, ele quer vomitar? Dentro do raciocínio monista. Nunca. Ele não tem como nos vomitar para fora porque é morno. Nunca. No raciocínio dualista, é. O que quer dizer aqui? Como Lúcifer. Ele é um Deus que ama infinitamente, ilimitadamente, incondicional. Então, eu não tenho o que perder. Se eu rebelar, o que ele vai fazer? Perdoar? Vai me perdoar até quando? 70 vezes 7, infinitamente vai me perdoar. Agora, um dia, ele acha que eu sou problemático demais, um dia disser, agora chega, Lúcifer. Então, ele está provando que o amor de Deus tem limite. Na sua mente limitada, ele não tinha o que perder. Qualquer jeito ele ganha de Deus. Ou quanto mais se rebelar o amor de Deus, vai aumentar. Quando um dia ele disser não chega, então acabou de provar que Deus estava errado. Isso dentro da mente finita, ele achou, não tem o que perder. Então, ele começou, eu vou me rebelar contra ele. Para Deus tinha problema? Para Deus, que é um pensamento só tem a vida, tinha problema? Não tinha. Inclusive, visitou. Olha, não é bem assim que você está pensando. Você não está enxergando o que Lúcifer não enxergou. Cada vez que rebelou contra Deus, Deus que afastou dele, ou Lúcifer que afastou de Deus? Essa é a parte que Lúcifer não havia entendido. Quando ele percebeu que ele estava tão longe, então, opa! Ele disse que ficou com medo. Não, desse jeito não dá, eu preciso voltar. Mas orgulho, não, eu já fui até agora, que vá. Diz que ele tinha desejo de voltar, mas estava
longe demais. Aliás, para Deus tem longe demais? Não tem. Quem que sentiu que estava longe demais? É Ele mesmo. É Ele mesmo. Deus quer vomitar? Não. Não importa que seja morno, Deus jamais quer vomitar da gente. Então quem que está saindo da boca de Deus? Cada um de nós. A Odisseia aqui está saindo, afastando de Deus. E Deus expressa: olha, eu estou quase para vomitar. Eu estou fora batendo a porta. Aqui na Bíblia está traduzido esse: estou à porta e bato. Então é toque, 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 não é? Tanto que tem o cântico das criancinhas, né? Toque, toque, toque. Isso é expressão grega, que é pagã. Na expressão hebraica, que é monista, sabe o que é isto? Não é toque, 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 não. É? Abra, por favor. Por quê? Quem que expulsou Cristo para fora? Deus que vomitou ou a gente que expulsou Cristo? Laodiceia expulsou Cristo. Enquanto Deus diz que eu estou convosco. Jesus diz para discípulos: eu estou convosco em todos os dias, até a consumação do século. Mas aqui, situação da igreja de Laodiceia, esse Cristo está fora. Quem que expulsou Cristo? Laodiceia expulsou. Você e eu. Você pode notar essa atitude do Criador. Por ser Criador, Ele assume qualquer responsabilidade e fala que Ele que fez. Ele que incitou Davi. Um dia eu entendi desta forma. Enquanto a gente morava na região montanhosa da Coreia, e nós alugamos um prédio, era um hotel desativado. Como a região é muito linda, a construção é cheia de vidro, cheio de vidro. A entrada também é porta de vidro, como lá faz muito frio, então 2 portas para poder proteger aquecimento e frio não entrar, né? Então 2 portas, sendo que 2 portas de vidro enorme. E na entrada tinha 2 colunas e logo atrás vidro e depois outra porta de vidro. E meus 2 pequenos, tinha 16, 14 anos, eles gostavam de chutar bola lá, porque tinha 2 colunas. Aí, não, aqui não. Desce lá embaixo, tem campo, grama, bonito. Aí, não, chuta não. Aqui pode quebrar esse vidro, pode machucar vocês, também não é barato. Não joga bola aqui. Normalmente quando estava, não jogava, por causa do pai, né? Mas um belo dia aprontou. Quando eu cheguei lá, depois de ter ido para a cidade, o vidro da frente quebrado. E agora?
gerente do hotel esperando que eu viesse, né? E 2 meninos meio tremendo, já está com medo de apanhar do pai, né? E gerente conversando com, né? Olha, agora que aconteceu isto, né? Tem que fazer alguma coisa. E os filhos, tinha algo para fazer? Nada. Aí que eu comecei a entender. Quem tem que pagar? Pai. Pai que tem que pagar, qualquer jeito, porque filhos não trabalham, não têm dinheiro, não tem como responsabilizar pelo aquele ato. É aí que veio na minha mente, se disser para a gerente, olha, eu avisei os filhos para não jogarem bola aqui, né? Já avisei para eles, mas eles jogaram e quebraram. Portanto, cobre deles. Que pai é esse? Eu poderia dizer isto? Sim, se for um pai olhando só fato. Quem que quebrou? Eles. Já foi avisado para não jogar bola. Então fiz a minha parte. Mas na minha mente veio, eles não têm condição nenhuma para pagar. Eu que tenho que pagar. Qual é minha forma de dizer para eu poder pagar? Eu que quebrei. Portanto, eu pago. Eu que quebrei. Se eu disser que eles que quebraram, se o gerente disser, não, quem quebrou foram eles, eu vi. Portanto, eu vou cobrar deles. Você é pai? Não tem nada a ver com isso. Porque você já avisou para não jogar. Mas aquele pai que assume a responsabilidade dos seus, tem que dizer o quê? Eu quebrei, eu vou pagar. Muitas passagens da Bíblia que a gente tem medo de ler porque Deus que castigou, Deus que fez isso, aquilo, todas essas passagens, quem sabe a gente pode dizer assim, é um ato, uma atitude ativa do amor de Deus, por responsabilizar tudo aquilo que o inimigo provocou. Tudo aquilo que o inimigo provocou. Quem é que fez expulsar Cristo da gente? O inimigo. Porque expulsou, então Cristo falou, tá bom, já que você me expulsou, quer morrer com inimigo? Que morra! Foi embora? Não, tá lá. Batendo. Você tem que viver, tem que viver. Mas ele, ao mesmo tempo, expressa, eu estou pronto a vomitar. Ele quer vomitar? Não. Não quer vomitar, independente da nossa condição. Mas ele expressa assim, se você continuar me rejeitando, no fim, você e eu não tem mais relação, não é mais uma unidade. O quanto o inimigo está nos enganando que nós estamos tão longe, nossa própria atitude. Mas Deus está dizendo, eu estou quase para vomitar. Se a gente puder captar o amor tremendo que está por trás dessa expressão, talvez desesperada, de Cristo dizer, quase estou a ponto de vomitar. Então, nós olharemos
de uma forma totalmente diferente o trato que Cristo está fazendo conosco. Está fazendo o quê? Esmurrando a porta da gente para que nós tenhamos a vida. Vamos ter a vida da forma que nosso Deus quer? Isso é tão simples na realidade. Ele quer nos tirar desse raciocínio dualista. Por isso que entender a Escritura da forma que Ele quis colocar, porque quando a gente pega palavra, outros versos correspondentes, então conseguimos entender que para Deus nunca teve vontade de destruir ninguém. Ninguém. Então a gente entende quando dilúvio, arrependi de ter criado os homens. Se Deus arrepender, é onisciente? O que significa esse arrependimento que Deus teve? Deus fica triste? Estressa também? Então, nós precisamos realmente ver aquele amor tão infinito, ilimitado, incondicional que está diante das pessoas que têm pensamento limitado. Então ele expressa de várias formas para que nós entendamos o que realmente é sua vontade. Vamos colocar em pé, vamos orar. Nosso Deus de amor, que seu amor nunca para, porque sua misericórdia dura para sempre. Pai, arrependemos porque nós mesmos expulsamos Cristo do nosso íntimo e continuamos com portas fechadas, sem querendo ouvir o esmurro que Cristo está fazendo. Porque pela sua vida nos comprou, mas nós achamos que nós existimos porque eu mesmo também tenho a própria vida e nós interessamos mais do nosso bem-estar, qualidade da vida, segundo nosso conhecimento, segundo nosso querer. Pai, muito obrigado, porque o Senhor já nos perdoou de todos os nossos pecados. Que recebamos abundantemente esse perdão oferecido e agora, com olhos abertos, possamos enxergar a grandiosidade do seu amor.